Notícia urgente que chega agora aqui pra gente no CNN 360. O ministro Ricardo Lewandowski decidiu e rejeitou o pedido de habeas corpus da secretária de Saúde do Ministério da Saúde, conhecida como Capitã Cloroquina, a doutora Maíra. Ela havia pedido para que se garantisse o direito dela de não se autoincriminar, de que caso considerasse uma pergunta ofensiva, pudesse suspender ali a qualquer minuto com o seu advogado a inquirição dos senadores e outros tipos de prerrogativa. Eu vou direto aos finalmente e trago o nosso time que já está todo aqui ensaiadinho, com tudo na ponta da língua, com outros trechos de destaque dessa decisão. Mas o que diz o ministro é o seguinte: o atendimento à convocação para depor diante da comissão parlamentar de inquérito, nos termos constitucionalmente estabelecidos, é uma obrigação da paciente, no caso a capitã Cloroquina, especialmente na qualidade de servidora pública que é, devendo permanecer à disposição dos senadores que integram a CPI, do início até o encerramento dos trabalhos, não lhe sendo permitido encerrar seu depoimento de forma unilateral antes de ser devidamente dispensada. Em face disso, diz o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo, indefiro a liminar, ficando ressalvado, até porque nada há a indicar o contrário, o direito de a paciente fazer-se acompanhar por um advogado e o de ser inquirida com urbanidade e respeito, como deve ser qualquer testemunha. Esse é o final da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, mas é importante a gente ter aqui em mente, aí eu agradeço também a ajuda da Thaís Arbex, que está chegando daqui a pouco no CNN Prime Time, daqui a 15 minutinhos com ele. Márcio Gomes está de volta, Thaís Arbex está lá, nos ajudou porque aqui é time, separando trechos, destacando trechos também, assim como a Renata Agostini. Vem para cá o time do CNN 360, obrigada, Yuri, Renata. Uma coisa que é bem importante de deixar claro é que no caso de Pazuello, Pazuello responde a processos criminais, né? Então, cabe ali para ele, sim, o direito de não criar prova contra si mesmo, porque ele está na justiça. No caso da Maíra, a doutora Maíra, capitã Cloroquina, não. Vou começar com a Renata Agostini, porque o Yuri Pita está fresquinho, também vai ficar para um Prime, ele precisa trabalhar bastante. Vamos lá na expectativa, Renata. 2 pontos de cara. A primeira é essa diferença entre os casos e, por isso, a decisão também difere nesse ponto. A decisão que foi dada por Lewandowski no caso de Pazuello e a que ele dá agora no caso de Maíra. O que ele diz? Que ela não conseguiu demonstrar de forma documentada que corria o risco de se autoincriminar, como foi feita a argumentação ao Supremo Tribunal Federal, e que ela não responde a um caso na justiça, não responde a qualquer sindicância, inquérito ou processo. Essa é uma situação distinta do general Eduardo Pazuello e, por isso, a gente teve um entendimento do Supremo Tribunal Federal que ele, sim, em determinadas situações, poderia ter o direito de não responder aos questionamentos dos senadores. Outro ponto importante é que Lewandowski disse que ela pode, sim, ser acompanhada por um advogado, mas o advogado não pode interferir nos trabalhos da CPI, apresentando, por exemplo, questões de ordem. Então, o advogado pode comparecer, pode assessorá-la, mas não pode, então, tentar interromper ou questionar as atitudes dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Perfeito, Renata. E aí esse ponto é importante, esse que você deixa por último, pode parecer um detalhe, mas a questão é, a doutora Maíra, secretária de Saúde do Ministério da Saúde, ela foi além do que pediu o Pazuello, né? Ela fez uma série de recomendações, ali, quer dizer, de pedidos, né, de requisições, que não foram dadas a nenhum depoente. Ela queria não só que ela tivesse o direito de não se autoincriminar sem responder a processo, como que seu advogado pudesse interromper as perguntas feitas pelos senadores numa comissão parlamentar de inquérito, que se ele julgasse que aquele local não estava tratando-a bem ou que as perguntas estavam fora do escopo, ela pudesse interromper a inquirição durante a CPI. Yuri, ou seja, né, acho importante a gente trazer isso aqui, porque
O pedido de prisão rejeitado pela CPI de Fábio Weingarten deu munição para que Pazuello conseguisse um habeas corpus, garantindo-lhe o direito de permanecer calado. O excesso de reivindicações feitas pela doutora Maíra fizeram o Supremo colocar a bola no chão e dizer, olha, tem um limite para isso e é preciso respeitar as prerrogativas da CPI, né? Exato, porque seria isso. Esse pedido da questão de ordem que a Renata colocou é exatamente isso. O advogado poderia falar, não, essa questão não pode ser colocada. E no caso de uma testemunha, ela deve responder. Ela pode até dizer que não sabe responder e aí vale lembrar. Se ela eventualmente soubesse responder e disser que não sabia, isso pode ser considerado um falso testemunho futuramente no relatório da própria comissão. Agora, o ponto é esse que você colocou, Dani. Ela fez pedidos ainda mais avançados, embora, como a Thaís Arbex mais cedo, junto comigo na CNN Rádio, ela lembrou isso, a própria secretária Mayra Pinheiro diz que não pediu para ficar calada, mas sim não se autocriminar e poder fazer esse tipo de questionamento em relação às perguntas que eram feitas. Na prática, era uma tentativa de defesa exagerada em relação ao que há de jurisprudência. Já houve outros casos que, por isso, Pazuello também conseguiu o habeas corpus, com o direito de não responder determinadas questões, porque ele já está sendo investigado pela Polícia Federal, tem outras ações em andamento fora da CPI. No caso de Mayra Pinheiro, embora ela já tenha prestado um depoimento ao Ministério Público, ela ainda não está diretamente na condição de investigada por nenhum outro órgão de controle ou numa ação que tenha repercussão penal. O que ela está sendo convocada na CPI é como uma testemunha e, como bem frisou o ministro Ricardo Lewandowski, ela é uma servidora pública. Inclusive, por esse aspecto, ela deve ali prestar as informações como uma servidora do Estado brasileiro e mais, ficar disponível para a CPI até a hora que os senadores considerem esgotada a sua oitiva, porque ela também pedia essa possibilidade de eventualmente interromper a oitiva, o inquirimento dela.